Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje é domingo, Dia das Mães, um dia muito especial e muito caro para nós, porque nós paramos para reconhecer e cultuar o nosso Deus e agradecer, porque Ele usou as nossas mães para nos ensinar, nos amar, nos levar até Ele. Então, em culto ao Senhor, em gratidão ao Senhor, eu quero refletir sobre uma palavra que está em 1 Reis, capítulo 17. O texto é grande e eu vou tentar ler a palavra do Senhor. 1 Reis 17, a partir do versículo 7. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ela a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu digo. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família. Depois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedada, e a pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre essa viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida desse menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a mão à mãe e disse: veja, o teu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é verdade. Que Deus nos abençoe no partilhar da sua palavra. Queridos, eu queria partilhar o nome que foi colocado, talvez na maioria das Bíblias está aí a viúva de Serepta, mas eu queria propor um tema para nossa reflexão, que é a saga de uma mãe. Nós temos 2 histórias acontecendo aqui nesse texto. Primeiro nós temos Elias, um grande profeta, um homem do Senhor, correndo com medo. E o Senhor ensinando a Elias a respeito da sua provisão, do seu poder, o desenrolar da sua história. E você tiver dúvida, pode ler aí a história de Reis, que vai mostrar isso direito. Mas se você quiser conferir lá em Lucas 24, Lucas 4, 24 e 25, o Senhor Jesus mostra o que estava acontecendo, fala que um profeta não tem honra na sua terra, de modo que Deus prepara Serepta, uma cidade pagã que não era do meio do seu povo, levanta lá uma mulher viúva com um filho para poder abençoar o seu filho e assim entender a sua palavra e reconhecê-lo como Deus. Então nós temos um pano de fundo do tratamento da história de Elias e o outro com essa mãe, essa mulher.
E aí precisamos lembrar que uma mulher viúva não tinha sustento, não tinha quem cuidasse. Essa mulher tem um filho e está morrendo de fome. E tem a comida para dar para o último momento dela e do seu filho. Então, nessa saga da mãe, eu queria partilhar de 4 momentos. O primeiro é o versículo 12, que eu quero chamar de desespero e desesperança. Quando Elias olha para aquela mulher que Deus já tinha mandado ir para lá e fala para a mulher, fala assim, mulher, prepara para mim, traz uma água, traz um pão. Ela olha para Elias e fala assim, juro pelo nome do Senhor, teu Deus, que não tenho nenhum pedaço do pão, só um punhado de farinha e um jarro e um pouco de azeite de botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa, preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Queridos, muitas mães ao redor do mundo e aqui no nosso país vivem hoje esse mesmo desespero, essa mesma desesperança. Primeiro, física, de material, de não ter o que comer, ainda mais nesse tempo que estamos vivendo. Muitas mães que olham e chegam a essa conclusão, eu vou colher, vou pegar um graveto, vou fazer um fogo, vou usar o último suprimento, vou dar ao meu filho e vou esperar a morte chegar. Muitas mães nesse desespero, físico, material, mas também no desespero espiritual, de não ter a esperança. Eu não sei o que é pior, o desespero ou a desesperança. De não ter perspectiva. Então, nessa saga de uma mãe viúva, o primeiro momento que ela passa é esse, desespero e desesperança. O segundo momento está aí do versículo 13 ao 16, que é uma fé prática. Elias olha para ela e fala assim, olha, fica tranquila, não tem medo, vai lá, prepara para mim primeiro, que Deus prometeu que não vai faltar, não vai faltar. E sabe o que me chama a atenção nesse texto? Que ela acreditou. A fé dela na palavra daquele homem foi tão grande que ela acreditou. Nós sabemos que aqui já tem um mover de Deus acontecendo, tanto é que quando Deus mandou Elias para lá, ele falou que já ia preparar uma mulher. E nós sabemos que ninguém tem condição de entender Deus se Deus não abrir o coração antes. Mas o que eu acho bonito aqui é uma fé prática de uma mulher que não é do povo de Deus, que está vivendo o desespero e a desesperança, e agora simplesmente acredita e faz. Foi lá e fez do jeito que Elias mandou, sem garantia nenhuma, a não ser a palavra de um filho de Deus. E assim aconteceu. Não faltou farinha, não faltou azeite, e Elias ficou por lá, e antes de vir a chuva, e ela tinha comida, e comida para Elias, e a criança tinha o que comer, e ela estava se alimentando, só que de repente aparece a terceira ocasião aí na saga desta mãe. Primeiro desespero, desesperança, depois uma fé prática, e agora uma provação. O seu filho, o seu único filho, morreu. A sua única esperança de futuro, de sustento, o seu único amor, morreu. E agora? E é interessante que quando ele morre, ele olha para Elias. Ela olha para Elias e fala assim, o que aconteceu? Você veio aqui para mostrar o meu pecado? Você veio aqui para me trazer desgraça? Tudo que aconteceu até aqui, o meu filho morreu. O meu filho morreu. Elias pega aquele menino nos braços, faz uma oração apaixonada para Deus. Aliás, quando a gente lê os salmos, os profetas, essa relação íntima com Deus, ele olha para Deus e então clama, ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre essa viúva, depois de tudo que está acontecendo. Ó Senhor, faz a vida do menino voltar. O menino volta. E Elias vai lá e entrega o menino de volta nos braços da sua mãe. Então, essa mãe
vem passando por uma crescente. Desespero a desesperança, uma fé prática, onde ela respondeu um chamado. Depois, a primeira grande provação, só que agora vivendo esse aspecto diferente da sua vida. E por último, uma total rendição. Versículo 24. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é verdadeira. Queridos, Elias já tinha feito um milagre. Um milagre foi operado através da vida de Elias. Essa mulher tinha pão, tinha comida, ela não morreu, só que ela estava por ali. Mas depois da grande provação que Deus fez ela passar, da grande bênção que ela recebera, que não foi a comida, aqui foi a vida do seu filho, porque agora o que ela estava pensando em fazer lá no começo, de dar comida, agora aconteceu, o menino morreu. Ela olha para Deus e se rende aos pés do Senhor. Uma pagã, uma viúva, que a gente não sabe o nome, de uma cidade que não tinha importância para o povo de Deus, lá de Serepta. Agora ela se rende aos pés do Senhor. Queridos, como é que está a nossa vida? Você que é mãe, nessa manhã, como é que está a tua saga diante de Deus? Você está passando por um momento de desespero e desesperança? Você já foi provocada pelo Espírito de Deus e respondeu com a fé prática? Você está passando uma provação neste momento? Você já se rendeu aos pés do Senhor? Eu desejo que Deus te abençoe, que você consiga se perceber neste texto, saber em qual fase você está, perceber que você tem um Deus que está cuidando de você, que no meio de uma história insere outra história, para que as histórias se completem e o plano de Deus seja cumprido. Eu quero te desejar um feliz Dia das Mães. Quero aqui, mais uma vez, publicamente, honrar a minha mãe. Que quando eu olho a saga dessa mãe e eu penso da minha mãe, eu fico pensando nos momentos de desespero e desesperança, uma fé totalmente prática, as provações pelas quais ela passou. Mas graças a Deus, o dia que ela se rendeu totalmente aos pés do Senhor. Queridos, de tudo que Deus fez a essa mulher, o mais importante foi o momento que ela se rendeu verdadeiramente aos pés do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te anime, que Deus te dê força, que Deus te use como Elias para procurar mulheres, viúvas, fragilizadas, pessoas que ninguém quer, para viver, partilhar o pão, para que essas pessoas tenham experiências e possam se render aos pés do nosso Deus. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, muito obrigado pela Tua bondade, muito obrigado, porque assim como o Senhor alcançou essa viúva de Serepta, o Senhor me alcançou, o Senhor alcançou a minha mãe, e o Senhor alcançou tantas mães e tantas pessoas. Eu quero clamar por tantas mães que estão precisando do Senhor, precisando experimentar do Senhor. Quero clamar pelo Teu povo, pelas nossas vidas, que nós consigamos realmente nos render aos Teus pés. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, queridos. Que você tenha um feliz Dia das Mães.